Boa noite a todos. Falei aqui que eu dispensei o pedestal, que eu não vou cantar não. Se eu cantar, vai todo mundo embora. É importante que a gente tenha sempre essa página de ambientação para a gente ir entrando no clima, né? Entrando no clima. Mas é curioso também que a gente às vezes acha que está preparando a palestra, na verdade a gente só está fazendo aquilo que já está combinado, né? Combinado com a espiritualidade, porque os impedimentos têm tudo a ver com aquilo que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente acha que preparou, mas a gente só deu continuidade a um trabalho que já estava sendo proposto. Então vamos lá. O nosso tema dessa noite é o sofrimento dos espíritos. Dá para ouvir bem atrás? Acho que dá, né? Bem, o sofrimento dos espíritos está relacionado à quarta parte do Livro dos Espíritos, mais especificamente, já no finalzinho do livro, o capítulo intitulado Penas e Gozos Futuros. E aí trouxemos uma primeira frase para abertura e reflexão daquilo que nós vamos tratar essa noite, que diz o seguinte: quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. E exatamente entender o sofrimento vai estar totalmente relacionado com qual é a busca que nós estamos fazendo. E é curioso que essa frase não é uma frase espírita, né? Alguém pode imaginar, isso ele tirou de algum livro espírita, né? Essa frase é de um filósofo chamado Immanuel Kant, que desencarnou alguns meses antes de Kardec reencarnar, ou seja, não é nem para dizer que ele estava influenciado pela literatura espírita à época ainda. Mas tem tudo a ver com aquilo que a gente vai dizer, vai contar um pouquinho sobre essa noite. E já que a gente está falando em sofrimento, a gente fica logo preocupado com aquilo que nos aguarda, né? Principalmente aí após a morte. Então nós trouxemos aqui uma conceituação de um outro livro, aí sim, né, da codificação, O Céu e o Inferno, que nos fala sobre o Código Penal da Vida Futura. Ou seja, será que nós vamos estar sujeitos a algo parecido com o que é a justiça dos homens? Será que eu serei julgado, né? Porque a gente costuma dizer que espírita não tem medo de céu, não tem medo de inferno, nem do purgatório, mas tem pavor do umbral, né? E a gente fica na dúvida se o umbral é para mim ou não é para mim, né? Então vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso, se é para mim ou se não é, né? A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Ou seja, nós estamos aqui já para fazer o plano acontecer. Ou seja, não estamos esperando chegar do lado de lá para que algo comece a acontecer. Precisamos ver a vida de uma maneira mais contínua. Somos espíritos imortais que momentaneamente estamos no corpo de carne. Então esse é um processo contínuo, vai ter uma parada para que algo diferente aconteça e aí sim algo se transforme. Às vezes a gente imagina que algo surreal, algo surpreendente vai acontecer, né? A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Por isso a gente está aqui, né? Por que a gente está encarnado ainda, né? Porque a gente ainda não entendeu. Ou às vezes se entendeu, não conseguiu se libertar de todas as amarras que viemos carregando ao longo de diversas encarnações. Então a gente traz um pacotinho, né? A gente paga isso em prestações, né? O carnê da vida espiritual, e nessa prestação tem um pacote que a gente se propôs a realizar. Porém, a gente vai precisar fazer a quitação de tudo, purificação completa do espírito. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo, que não seja fonte de satisfação. É claro que estamos num momento, no mundo de provas e expiações, como dizemos, em que nossa vida é composta de alegrias ou tristezas na verdade. E um outro filósofo, ainda antes do Kant, um século antes, chamado Spinoza, dizia que, de uma maneira bastante resumida, que o ser humano procura fazer basicamente duas coisas: maximizar o prazer e diminuir a dor. A questão é, o que nos dá prazer? E, ao mesmo tempo, será que a gente reflete sobre aquilo que nos causa dor? Como entender a dor e como evitar a dor? Será que é possível evitar a dor? Que a gente quer ser feliz o tempo todo, né? Em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, Deus não repudia nenhum dos seus filhos.
Então, não precisa ficar tão preocupado com o que vai acontecer assim no momento da morte. Não é a primeira vez que a gente passa por esse processo, não é a segunda. E se vocês aqui já não são espíritos elevados, não será a última. Eu imagino que eu terei pelo menos algumas, né? Talvez algumas dezenas, centenas, tantas quantas forem necessárias. Então, não é a primeira vez que vocês passaram por isso, provavelmente não será a última. É mais um processo, é mais uma etapa. Ok, mas a gente ainda fica lá, será que eu estou bem ou não estou bem ainda nesse momento de avaliação? Bem, dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Ou seja, não há um lugar específico para eu ser feliz, como também não há lugar específico para que eu seja destinado ao sofrimento. Então, onde está a minha felicidade e meu sofrimento? Está no dia a dia. A gente tem momentos de felicidade, momentos de tristeza. Então, da mesma forma como chegarmos do lado de lá, estaremos apenas largando um corpo, como quem muda de roupa. Vocês mudam de roupa todo dia. Isso é suficiente para que vocês sejam pessoas melhores? Isso torna vocês espíritos melhores? Ou seja, algo externo acontecer é suficiente para essa transformação? Provavelmente não, né? Então, fatores externos não vão fazer essa mudança. Da mesma forma, estar aqui ou ali, sou eu o tempo todo. Sou eu aqui na presente encarnação, serei eu desencarnado no plano espiritual. Espero que um pouco melhor, se eu fizer por onde ao longo dessa encarnação, enquanto eu estiver nessa trajetória. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo só uma ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória. Nós somos um pacote de virtudes, de dificuldades, mas a grande arte é exatamente isso, usar essas virtudes, trabalhar essas virtudes, para que a gente possa efetivamente se libertar da parte ruim e transformar a parte ruim que ainda existe em nós. O espírito, então, sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência de suas imperfeições. Não há regra absoluta, nem uniforme quanto à natureza e à duração do castigo, cuja duração depende da melhoria do espírito culpado. Quando a gente fala em castigo, lembremos que estamos falando do entendimento da época, do palavreado da época, mas é um castigo imposto a nós mesmos, porque escolhemos algo que ainda não é a melhor opção para nós. Então, o castigo, na verdade, é o entendimento que nós temos, a percepção que nós temos de alegria ou de dor no estado espiritual em que nos encontramos. E aí, por conta disso, a gente imagina que alguma grande mudança possa acontecer e um fator externo a nós faça alguma transformação miraculosa, né? E um dos temas que trata esse capítulo do Livro dos Espíritos é a ressurreição da carne. Bem, será que um fenômeno meramente físico poderia fazer uma transformação em nós? E ao mesmo tempo, será que com a ciência que nós temos hoje, tal façanha, tal evento, parece natural para nós? Vamos pensar um pouquinho sobre isso também então. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição. E para a gente que já conseguiu estudar um pouquinho, né, de doutrina espírita, a gente percebe que o ser encarnado é composto de 3 grandes partes. Nós, espíritos, o elemento decisor, o perispírito, o seu invólucro, né, aquilo que traz a sua identidade, e o corpo físico. Mas uma vez eu não tendo essa ligação do espírito e do perispírito, naturalmente esse corpo se dissipa. Porque o elemento que fazia com que esse corpo se mantivesse unido não se encontra mais presente naquele momento. Então o que a gente percebe? Pela decomposição, os elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos. Imagine só, não vamos pensar nem na ressurreição ainda, né? Vamos pensar na nossa própria encarnação, porque fica mais fácil de entender. A gente nasceu pequenininho, lá com 3, 4, no máximo 5 quilos na barriga da nossa mãe, né? E agora nós estamos aqui, seres humanos adultos, bem compostos a partir do quê? De tudo aquilo que nós absorvemos da natureza, de tudo aquilo que nos alimentamos, ou seja, absorvemos elementos
e dissipamos elementos, como é que a gente depois é conseguir ter esse corpo decomposto e reagrupar órgãos, tecidos, moléculas e átomos para fazer com que exatamente aquele corpo igualzinho voltasse a acontecer? Parece um tanto ilógico. Mas a gente às vezes quer acreditar que uma transformação física, meramente física, será capaz de fazer um grande evento de transformação moral nas nossas vidas. Mas não é assim que acontece. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição na carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. Muitas das vezes, tais simbologismos afastam o homem de uma reflexão mais apurada sobre si mesmo e as suas tendências. E aí a gente tem aquela velha frase, né? Conhece-se o verdadeiro espírita, a gente já conhece, né? E quais são as minhas tendências? Porque a partir do entendimento e daquilo que eu faço, das minhas tendências, naturalmente a minha vida futura, no lado de lá da vida, no lado desencarnado, como queiram interpretar, vai trazer felicidade ou vai trazer dor? E será que a gente avalia essas tendências? Será que a gente aproveita a vida encarnada para perceber como a gente reage diante da vida? Então a gente vai tentar fazer mais uma reflexão a partir daquilo que a gente imagina que é bom para a gente, daquilo que a gente, então, deseja. Vamos falar um pouquinho sobre desejo, para que a gente possa se entender melhor. Será que esse cachorrinho deseja o biscoito? Parece que sim, né? E quantas vezes diante da vida a gente se coloca dessa forma, desejando algo que para a gente é essencial. Eu não posso viver sem isso. Isso é essencial para mim, não só às vezes para a minha vida terrena, como para a minha vida espiritual. Será que a gente pensa o que nos move? Quais são os nossos desejos? Vamos pensar um pouquinho sobre isso então. O desejo é uma tensão em direção a um fim considerado pela pessoa que deseja como uma forma de satisfação. Como falamos no início, a gente quer mais prazer, mais felicidade e menos dor. Mas será que a gente avalia se aquilo que a gente deseja é realmente aquilo que a gente necessita? Será que na tribulação da vida material, no corre-corre do dia a dia, a gente para pensar sobre isso? Tradicionalmente, o desejo pressupõe carência, indigência. Um ser que não carecesse de nada, não desejaria nada, seria um ser perfeito. Então aqui já tem mais uma dica para a gente. Um ser perfeito não tem desejos. Tem outra coisa, mas não desejo. Se eu desejo, eu ainda sou daquele pacotinho do grupo dos imperfeitos, né? Eu desejo ainda. Mas por que ele não deseja? Por que o espírito perfeito ele não deseja? Porque ele não carece de mais nada da vida material. E esse é o grande lance da gente aprender. Viver a vida, estar no mundo sem ser do mundo, viver a vida de uma maneira que a gente consiga viver e buscar essa felicidade, esse prazer de maneira mais sustentável, de maneira mais contínua, sem carecer, sem desejar tantos valores do mundo. E quando o amor é um desejo? Será que a gente pensa na diferença entre o desejo e o amor? Vamos pensar quando a gente começou a namorar, né? Quando a gente bateu o olho em alguém, a gente olhou para aquela pessoa e falou assim: não, eu quero parar tudo porque eu quero fazer aquela pessoa feliz. O meu objetivo daqui para frente é tornar a vida daquela pessoa feliz. Será que é assim que a gente começa a namorar? É nada. Mentira. A gente fala isso no primeiro encontro, né? Que é para poder conquistar a pessoa, mas é mentira. A gente quer ter o prazer de estar com ela. A gente quer a satisfação de estar com ela. Ainda é um desejo, ainda não é amor. O amor se constrói. O amor cresce. E para que o amor cresça é preciso vivência.
E é para isso que a gente aqui está, para desenvolver a vivência, para aprender a amar, para que o amor não seja um desejo. A saciedade não deveria estar condicionada a fatores externos que nós mesmos. Então vamos falar um pouquinho do prazer, então, de novo, e da questão da dor, né? A gente vai e fala assim, eu vou comprar o último modelo do iPhone Mega Ultra Power, né? Porque eu preciso, eu sinto a necessidade daquilo. Boto minha energia naquilo, junto meu dinheiro, pago em 12 prestações. Quando estou pagando a segunda, lanço um modelo novo. Eu fico feliz? Não, eu fico com raiva. Porque o motivo que causava, que propiciava a minha satisfação, deixou de existir. Não, não deixou de existir. O celular ainda está lá. Mas o meu desejo não existe mais. Porque nós colocamos a nossa energia, a gente coloca a nossa motivação, na grande maioria das vezes, em coisas que são passageiras. E quando isso não me sacia mais, eu me frustro. E aí eu começo a fazer o quê? Buscar desejo em algo diferente. Quando a gente não para refletir, não para raciocinar, a gente se perde nesse caminho. Então se você falou que os espíritos elevados, a questão com eles não é desejo, é o que então? É vontade. Vontade é igual a desejo? Será? Vamos ver. Ó, esse aqui está com vontade, né? Até na chuva o cara ficou, né? Mas os sapatos foram, né? É que nem está na casa espírita. Às vezes está chovendo, né? Às vezes tem espírita de açúcar, né? Quando chove não vai na palestra, não vai na casa espírita, né? Então quando a gente vem é porque não é desejo, é porque é vontade. A gente faz questão de lá estar. A vontade é o grande dínamo da vida. É por meio dela que pomos em ação nossos pensamentos quando queremos realizar algo. É preciso querer para transformar um simples desejo em vontade. Daí se infere que desejo e vontade são estímulos diferentes. Mas diferentes como assim, né? Não só são diferentes, como até mesmo a vontade pode e frequentemente o faz contrapor-se ao desejo para evitar a consumação de muitas tragédias humanas. Vou dar um exemplo light, né? Senão vocês vão ficar pensando que isso é pesado. Vou dar um exemplo light. Um diabético, né? Diabético gosta de doce? Difícil achar um diabético que não gosta de doce, né? Ele pode? Pode, mas não deve. Ele pode ir lá comer? Pode, mas tem consequência. A vida tem consequências. As nossas escolhas têm consequências. E nós, que já saímos da fase do instinto, e hoje já somos seres racionais, estamos olhando para a nossa vida espiritual também, a gente começa a ter que discernir se aquilo que eu desejo é o melhor para mim ou não. Melhor para mim não só enquanto diabético, mas também como ser espiritual que sou. Lembra das tendências que nós falamos? Por que reencarnamos tantas vezes? Porque teimamos ao longo de diversas oportunidades agir da mesma forma. É preciso racionalmente começar a romper com isso. Por mais que eu queira aquilo, eu preciso perceber que aquilo não me convém. Aquilo não é o melhor para mim no primeiro momento. Então, pobre do ser humano que é refém dos seus desejos. A gente está aqui nessa noite para pensar, para refletir. Cada um tem os seus desejos. Cada um carrega a sua própria história. Cada um faz as suas próprias escolhas. Mas precisamos escolher aquilo que realmente não fique para trás como o iPhone, como não fique para trás como o nosso corpo que é perecível. O que realmente precisamos enquanto seres espirituais que somos. O querer tem muita força, desde que lutemos pelo que queremos, enquanto o desejo não passa de um simples almejar, e muitas vezes representa sonho, fantasias inatingíveis. A vontade impulsiona soberana a concretização de ideias e ideais. Quase sempre realizar um desejo depende do consentimento de outras pessoas, mas a vontade só depende de nós mesmos, do nosso querer.
E a gente age assim. Às vezes a gente diz que quer algo que é perecível. A gente só é feliz se a gente tem o outro na nossa vida. A gente vai ser feliz se a gente conseguir, talvez, ser bonito, talvez ser famoso, talvez ter dinheiro, se possível, uma combinação dessas três coisas. E quando essas coisas não acontecem? E quando essas coisas até acontecem e passam? Eu sou feliz só se eu tiver alguém ao meu lado? Quando a gente coloca a nossa felicidade na mão dos outros ou nas coisas que estão fora da gente, nós perdemos o controle dessa felicidade. A gente não consegue encontrar o caminho que realmente faça com que a gente entenda que o prazer deve ser a superação das dificuldades que habitam em nós mesmos. Ok, vamos falar então de felicidade e boa vontade. Como dissemos, a busca instintiva pressupõe mais prazer e menos dor. E será assim também do outro lado? Ou seremos tão diferentes assim do outro lado da vida? Eu tenho que fazer essa análise, eu tenho que fazer essa reflexão comigo mesmo e perceber o seguinte: o que eu espero ter do outro lado? Como é que eu conduzo a minha vida enquanto encarnado? A minha vida aqui, ela tem mais prazer ou mais dor? Consequentemente, se esse é o meu padrão vibratório, quando eu estiver do outro lado, vai ser mais prazer ou mais dor? Vai ser algo contínuo aquilo que eu aqui percebo, aquilo que eu aqui vivencio. Porém, há tempo suficiente, enquanto estamos no caminho, né? Como dizia lá atrás, né? Deixa a sua oferenda, reconcilia-te com o inimigo enquanto está no caminho. Estamos no caminho, ainda é possível. Estamos refletindo para que nossa vida após a morte possa ser melhor do que hoje. E aí sim teremos um pouco mais de felicidade do lado de lá. A felicidade precisaria estar atrelada ao propósito da vida. Afinal, haverá pranto e ranger de dentes. Quem pega só essas frases pesadas fica assim: pô, mas é difícil, né? O cara, em vez de me estimular, né? Parece que me joga para baixo, né? Não, não é jogar para baixo. É fazer perceber que isso aqui não é suficiente. Qualquer coisa que você imagine na Terra, qualquer prazer que você imagina que possa ter na Terra, que possa te dar satisfação, isso ainda é muito pouco. Qualquer prazer da vida terrena é muito pouco perto daquilo que está reservado para cada um de nós. Reservado para cada um de nós. Até porque aqueles espíritos que nós falamos, que já passaram dessa fase, não sentem mais esse desejo, porque hoje eles se preenchem de algo que nós ainda não entendemos. E por que não entendemos? Porque precisamos mudar a nossa busca. A educação gera desconforto, na medida em que confronta os nossos paradigmas. Então, por isso que há o pranto e ranger de dentes. Precisamos sair da zona de conforto. Como dissemos, já passamos de diversas reencarnações, e a gente tenta não mudar muito, a gente tenta deixar a vida do jeito que ela é, a gente tenta se acostumar com aquilo que a gente acha que é bom, então deixa assim. Mas a gente não reencarnou para deixar assim. A gente reencarnou para mudar. Então o que vai acontecer com a vida quando a gente para? Alguém empurra. A espiritualidade empurra. As experiências que nos são oferecidas na vida terrena nos empurram. Para sofrer, para ter o pranto e o ranger de dentes? Não. Para perceber que aquilo que parece ser felicidade, não é felicidade. Pode ser, no máximo, momentos de felicidade. Satisfação de desejos. Mas não é ainda aquilo que eu preciso. Não é aquilo que vai me fazer ser feliz. Por enquanto eu tenho momentos de felicidade. A lucidez é o maior prêmio para o espírito. Não somos espíritos lúcidos ainda. Por isso vacilamos. Por isso temos medo daquilo que nos aguarda no plano espiritual. Mesmo sabendo, tendo a total convicção de que já passamos por isso diversas vezes. É o medo do desconhecido. É o medo de olhar para dentro de nós mesmos e percebermos que algo ainda não está bom. Mas isso também faz parte. É preciso olhar para dentro,
autodescobrimento, autoconhecimento. Se a gente não se conhecer, a gente não vai saber o que precisa mudar. Aí fica mais difícil. A gente coloca objetivos em situações que não vão nos levar ao nosso alvo, né? O homem precisa transcender a sua natureza animal. A gente ainda não está muito longe da fase dos instintos. Já raciocinamos, já pensamos, somos capazes de discernir, mas ainda temos uma dificuldade tremenda de abrir mão dos prazeres da vida material. E quando falamos dos prazeres da vida material, não estou falando só das coisas, estou falando das pessoas também, da forma como nós nos relacionamos com as pessoas, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, de não se arrepender, de não abrir mão, de não se reconciliar, de não buscar refazer. Isso também faz parte. É preciso ter vontade de fazer diferente. É a vontade como uso da razão para viver melhor. O desejo é o que o corpo pede e a vontade é o que você delibera. Mas não adianta só deliberar, tem que fazer. Não adianta a gente estar 20 anos numa casa espírita, 30 anos numa casa espírita e não mudar. Estar aqui é uma oportunidade de refletir. Eu já falei em algumas palestras, não sei se eu disse aqui, né? Na outra casa espírita que nós trabalhávamos, lá em Rio das Ostras, a gente tinha o nosso dia da sopa, né? Como temos aqui, né? E eu brincava com as pessoas e dizia o seguinte, ó, não adianta descascar cenoura na casa espírita. Se descascar cenoura não contribuir para a sua reflexão e fazer o seu processo de transformação, ainda não foi suficiente. Não adianta acreditar que reencarnamos para passar por diversas situações, se ao vivenciarmos essas situações, a gente não se transforma. Aí a gente fala assim, ah não, eu estou passando aqui, eu estou pagando logo, deixa eu me livrar logo dessa promissória aqui, eu vou tentar adiantar mais uma prestação do meu carnê, né, do meu carnê espiritual, e aí eu me livro. Não, a gente não se livra. A gente se livra de coisas externas facilmente, mas não se livra tão facilmente do que vai dentro da gente. A transformação é de dentro para fora. Por isso a transformação não vai estar nas coisas. A transformação vai ter que estar na gente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Essa é uma frase bastante conhecida, né? Por isso falamos do exemplo do diabético, né? O diabético pode? Pode comer o doce. Deve? Racionalmente ele entende que não deve. Ele deseja? Ah, ele deseja. E a gente deseja. Nós não seremos condenados pelos nossos desejos. Deus nos conhece profundamente. Aqueles espíritos que nos tutelam há diversas encarnações nos conhecem profundamente. E a gente, nesse exato momento, a gente acha que se conhece. Por quê? Porque a gente nem lembra o que fez na última encarnação. Graças a Deus não lembra, né? Porque se lembrasse, eu prefiro fazer esse saldo só quando chegar do lado de lá. Tem gente que quer ver, né? Eu faço questão de não saber. Se a gente acredita que essa é a nossa melhor versão, nossa doutrina é evolucionista, se isso aqui é o melhor, não quero nem saber da última, quiçá da penúltima. Deixa para chegar do lado de lá. Deixa eu tentar melhorar um pouquinho, para que eu seja capaz de me encarar ao chegar do lado de lá. Já que falamos de companheiros espirituais, sempre temos a orientação espiritual. Sempre tivemos e sempre teremos. Então não acredite você que você vai desencarnar, a gente que fica com medo, e o lado de lá. Não estaremos sozinhos nunca. Nunca estivemos, nem nunca estaremos. Teremos e teremos a tutela por outros que já readequaram a vontade. Lembra do desejo da vontade? E também nos conhecem as experiências passadas. Às vezes a gente fica até com vergonha do nosso mentor, né? Quando a gente faz a besteira. Ah, não vou nem fazer prece hoje não, que hoje eu estou com vergonha. Às vezes a gente faz a besteira e fica até com vergonha de fazer a prece. Não precisa dizer quem já passou por isso não, né? Só pensar, né? E aí se a gente tem vergonha do que a gente faz na presente encarnação, caramba, esse cara já nos conhece há muitas outras.
Que outras barbaridades piores nós já não fizemos? Então vamos conectar. Vamos buscar a sintonia boa. Porque ele vai dizer, eu estou contigo, rapaz, eu estava contigo antes, não vou estar contigo agora? Porque seria diferente, essa é a sua melhor versão. Não estamos sozinhos. Não estamos desamparados. Não atuam sem propósito construtivo. E nem perdem tempo com objetivos perecíveis e transitórios. Alguém já tentou pedir os números da Mega Sena para o seu mentor espiritual? Ah, fala a verdade, hein? Não precisa dizer não, só pensa, né? Será que ele vai se preocupar com isso? Ele está preocupado, sim, com aquilo que você precisa. Se for isso que precisa, assim será. Mas se não for, outras coisas virão. Lembremos, de novo, né? A gente está aqui para passar por aquilo que ainda é necessário. Teremos as experiências que nos são necessárias. Mas se a gente não conseguir compreender o porquê passamos por essas experiências, ou tirarmos algum proveito da adversidade que vivenciamos, não adiantou nada. Aí vai ter que fazer de novo. Então não é passar pela situação, é crescer com ela, é aprender com ela, e quando tiver difícil, é sintonizar. Porque a conexão com eles nunca se rompe por uma iniciativa deles. É sempre pelos nossos desejos, pelas nossas tristezas, pela nossa desistência, mas eles não desistem de nós. Respeitam o nosso livre-arbítrio e nos aguardam com paciência, sem capacidade de transgredir a lei natural. Ser espírita te oferece mais ferramentas, mas fazer uso da ferramenta é só com a prática. Da mesma forma, não adianta chegar do lado de lá querendo dar carteirada. Olha, eu sou espírita aqui, eu estou entrando aqui, esse negócio aí eu já entendo, tá? Eu sei que tem umbral, não vou passar aqui não, porque eu já ouvi falar, tá? Então eu vou passar direto. Não. Se isso nos transforma, ótimo. Se isso não nos transformar, vamos voltar de novo, vamos ter que fazer de novo. E a gente fica achando que às vezes eles podem transgredir essa lei para quebrar nosso galho, para fazer diferente. Ou a gente acha que do jeito que tá bom, deixa ser, né? Tínhamos um companheiro na outra casa também, que ele não chegou a ler o livro nosso lá, mas ele viu o filme primeiro, antes de ler o livro. Eu falei, já que você está com preguiça de ler o livro, vê o filme, né? Aí quando ele viu o André Luiz naquela grama verde, no dia seguinte ele chegou para mim, Alessandro, eu só quero a grama de nosso lar. Eu não quero mais nada. O resto para mim é resto. Se eu tiver só aquela grama, aquela musiquinha ali, eu não quero mais nada. Aí eu virei para ele, rapaz, pela eternidade, rapaz, eu acho que é muito tempo, hein? Para ficar só naquela, né? Eu acho que você pode mais. E é isso que eles nos impulsionam. Para passar por um novo desafio, para passar por um novo estágio, para fazer um processo de mudança. A oração e a vigilância são essenciais para perenizar a sintonia. A gente precisa manter a nossa sintonia. Ah, não consigo fazer o tempo todo, sempre que possível. Daí o orai e vigiai. Orai e vigiai. Para quê? Para que eu possa ter um auxílio que eu não tenho? Não, para que eu possa entender o auxílio que eu sempre tenho, mas que às vezes eu não percebo, que às vezes eu não entendo. Porque senão, se a gente não parar para refletir a vida nesse sentido, chegaremos do lado de lá, perdidos. Perdidos desencarnados, como perdido vivemos de maneira encarnada. A gente fica com medo do umbral, né? Espírita não tem medo do céu, do inferno, mas tem medo do umbral, né? O umbral é uma consequência natural do nosso padrão vibratório. Então, como dissemos, o lado de lá será uma consequência natural do lado de cá. Ainda estamos no caminho. Podemos fazer diferente? Qual é a chave, então, para isso? O uso do nosso livre-arbítrio. O crescimento é um processo doloroso, onde o homem precisa transcender a sua natureza animal, como dissemos. E nós agimos pelo dever
ou segundo o dever? Que é isso que vai definir a nossa vida futura. É isso que vai definir como nós chegamos do lado de lá. Será que a gente parou para perceber essa diferença? Agir por dever ou segundo o dever? Voltamos ao exemplo da cenoura, né? Eu estou fazendo isso aqui, estou descascando, hein? Olha aqui, contabiliza aí para mim. Não estou me transformando. Estou fazendo por obrigação. Hoje é o dia da casa espírita, eu vou aturar o palestrante para poder ter o passe depois, né? Na verdade, eu não vim assistir a palestra, eu vim tomar passe. Não, aqui é serviço completo, barba, cabelo e bigode, né? Aqui é o conteúdo da palestra, é o passe, água fluidificada. É um conjunto de coisas que são oferecidas para que a gente faça esse movimento. Mas não adianta se a gente ficar refém dos desejos. Se a gente não tiver vontade de se transformar, esse momento terá sido em vão. Essa noite terá sido em vão. Então que a gente faça com que esse momento seja duradouro e útil quando a gente estiver na vida lá fora. Reconhece-se, né, o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Transformação e mais inclinações. Somos teimosos mesmo. E se a gente não combater essa teimosia, vai chegar de lá do mesmo jeito. Nada muito diferente do que começou a presente encarnação. Nada muito diferente. A expansão do livre-arbítrio está diretamente relacionada ao conhecimento da lei natural e ao que fazemos dela. E aí vamos voltar naqueles mentores espirituais que já não são mais reféns do desejo. Eles não só entendem a vida de uma outra forma, como vivenciam a vida de uma outra forma. Por isso Jesus dizia: eu sou um com o Pai. Ele não é o Pai, mas o entendimento do Cristo é tão pleno a respeito da lei divina que ele naturalmente, sem esforço, ele a vivencia. Aí você fala: mas isso ainda não é para mim. Mas será? Quantas coisas vocês já fazem naturalmente sem se dar conta? Alguém aqui se deu conta nesses 30, 40 minutinhos que vocês estão respirando? Alguém parou de prestar atenção para inspirar, expirar? Agora eu posso prestar atenção de novo. Inspirar, expirar. Não. A gente faz isso naturalmente. Um dia fazer o bem será tão natural quanto é respirar para nós. Você não se dá conta que respira. Os seres espirituais elevados não param para avaliar se estão fazendo o certo ou errado, não ficam em questionamentos, eles fazem. E aquilo que fazem é o certo, porque eles compreendem, porque eles vivenciam, porque eles entendem o prazer pleno de algo que a gente ainda não entende, porque ainda não se permitiu. Então, aquela história do mais prazer e menos dor, vale para eles também. A diferença é, eles já entenderam qual é o prazer que vale a pena, qual é o prazer que perdura, e qual é a dor que não vale mais a pena. E se a gente não se permitir, isso não vai acontecer naturalmente. A gente não vai entender. Fomos criados para dar certo. Caso contrário, Deus teria falido. Aí imagina, né? Eu venho nesse mundo tão complexo, tão difícil, falo que eu reencarnei tantas vezes, eu nem lembro. E aí quando chegar do lado de lá, eu ainda vou ser julgado. E aí se o cara lá não gostar muito do que eu fiz, das coisas que eu nem lembro, eu vou parar lá no inferno pela eternidade? Faz sentido? Onde está a misericórdia nisso tudo? Onde está a evolução nisso tudo? Perceber Deus dessa forma é perceber Deus de uma maneira tão imperfeita como somos nós. É entender o Criador através da criatura. Só que a gente precisa viver essa vida em relacionamento, convivendo com o outro, para aprender uns com os outros. Quando eu tenho dificuldade de entender, pelos meus próprios exemplos, pelas minhas próprias vivências, me é oferecido o próximo.
Às vezes a gente quer que o próximo fique até um pouco distante, né? Dependendo do próximo, né? Talvez não tão próximo, né? Mas é para isso. Quando eu não sou capaz de aprender sozinho, Deus nos oferece outros. Ah, mas tem cada outro que Ele me oferece, hein? Tem aquele outro que nos ensina através do amor. Mas também tem aquele outro que nos ensina através da dor. Então precisamos conviver com o outro e cativar. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia refazê-los. Então a gente está nesse mundo de provas e expiações juntos. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos para uma vida de relacionamento. Estaremos no plano espiritual numa vida de relacionamento com espíritos que serão afins a nós mesmos. E estamos no caminho. E às vezes é melhor aprender com o erro dos outros do que cometê-los, porque quando a gente comete, a gente vai ter que corrigir. E o que é pior, quando a gente não se transforma dentro da gente e a gente bota para fora o que há de ruim na gente e afeta o outro, a gente passa a ser não só responsável por aquilo que fazemos, mas também por aquilo que cativamos. Agora teremos 2 trabalhos: cuidar da gente e resolver aquela situação com o outro. Então vamos resolver primeiro com a gente, vamos conviver bem com o outro, vamos aprender com o outro e evitar dificuldades na vida do outro, porque lá a gente vai conviver com outros espíritos também. Você se torna responsável por aquilo que cativas. E aquilo que cativa traz a nossa sintonia. Aí a gente volta a pensar na vida futura. Rapaz, quantas vezes a gente escuta histórias nos romances espíritas de lentidão, né? Anos de André Luiz, né? Tem amigo que fala lá, o André Luiz ficou anos lá tomando aquela laminha, né? Que o pessoal vê o filme e fica impressionado, né? Imagina se lesse o livro, né? Se lesse a história inteira, né? Deveria, né? Imagine então quão lenta, quão angustiante é a trajetória do lado de lá. A gente fica com medo disso, né? A punição mais imediata, sobretudo, entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte ao despertar da outra vida. Se eu não quero isso para mim, o melhor momento de me libertar disso é agora. Porque não é nada de condenação, é uma vivência fora do corpo, é você com você mesmo. Mas aí, liberto do corpo, com uma percepção muito mais ampla a respeito da vida espiritual. Apenas você mesmo. Para o orgulhoso, relegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezaram. Olha o orgulho, o egoísmo, não é? O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possas ocultar ou dissimular. O sátiro, na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o avaro o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto que o egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências da sua atitude terrena. Nem a sede e nem a fome lhe serão suficientes, né? E quantas vezes percebemos isso, né, em reunião mediúnica, espíritos que dizem: ah, se eu soubesse que era assim, né? A gente espírita não pode dizer nem isso. Não podemos mais usar o argumento da ignorância. Então, sabemos que não é assim. Pode ser assim. E será de acordo com a nossa sintonia, com a nossa vibração, com o nosso padrão. Cativando e sendo cativados pelo padrão vibratório que exercemos. Ah, mas tem que ter um
uma misericórdia, né? Então é a justiça com a misericórdia. Certo? A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. Enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência de seus erros. Consequência não é condenação divina, é consequência imediata das escolhas que fazemos e daquilo que cativamos. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Isso aqui é o caminho da redenção. Estar aqui na presente vida é um ato de misericórdia. A gente tem que entender isso como uma chance, mais uma chance tão planejada, tão pensada com esses amigos espirituais para dar certo, para fazer acontecer. Não vamos desperdiçar. Subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas por temporárias constituem concomitantemente castigo e remédios auxiliares à cura do mal. Estamos aqui para nos curar, não para sofrer, para nos curar. Curar de quê? Curar de nós mesmos. Curar das escolhas inadequadas que fazemos. Porque se não levamos a ferida do corpo, levaremos a impressão do perispírito, levaremos o sofrimento da alma, levaremos tudo aquilo que fingimos não ter, que fingirmos não habitar dentro de nós. Mas é possível fazer diferente, precisamos criar um novo caminho e abrir diferente. Então, pensando nessas penas e gozos futuros, como é que a gente poderia resumir isso? O nada não existe, pois Deus se manifesta em toda parte. Deus se manifesta na vida terrena, Deus se manifesta na vida espiritual, Deus se manifesta no umbral. O Criador se faz presente em toda parte. Mas Ele oferece recursos à criatura para que ela seja responsável pelo seu processo de transformação e entendimento dessa felicidade plena, de construção dessa felicidade. As penas não são eternas, mas serão tão duradouras quanto as nossas imperfeições morais. Então não se impressionem ao lerem o livro quanto tempo André Luiz ficou naquela situação. Você não precisa ficar naquela situação. Como você também não deve comer o doce se você for diabético, você não deve se alimentar das más tendências que carrega há tanto tempo. Você já é capaz de escolher. Você já é capaz de fazer com que a sua vontade se sobreponha aos seus desejos. A verdadeira felicidade, então, é a que pode permanecer perene, sem condicionantes externos. Então, não é buscar felicidade fora da gente. É buscar felicidade nas experiências que vivemos e na transformação que fazemos das nossas tendências. Porque quando a nossa tendência for uma tendência de olhar para frente e seguir reto, aí, gente, ninguém mais para. Ninguém nos segura. Porque aí a gente vai ter o mesmo entendimento daqueles que já passaram por isso e um dia orientaremos outros seres que estarão em momentos assim como nós. Seremos mentores espirituais também, num dado momento. Mas é preciso construir um pouquinho de cada vez, uma encarnação de cada vez, um dia de cada vez. E como nós começamos essa reflexão com uma frase do Kant, eu resolvi terminar também com uma frase dele. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Problema todo mundo tem. Se não tiver problema, você não sai da zona de conforto. Se não tiver problema para resolver, você fica na mesmice. E você fica achando que é feliz. Não, você tem momentos de felicidade. E quando a adversidade bater a nossa porta, não julgue o outro, não ponha a culpa no outro, não ponha a culpa nas situações. Busque aquela tal sintonia com o seu mentor espiritual e pergunte a ele: você que planejou comigo isso tudo, me auxiliou a chegar nesse momento,
Me ajuda a entender o porquê disso. Me ajuda a perceber por que isso é necessário por enquanto. E me ajuda a fazer com que isso possa ser um aprendizado para que eu seja mais feliz, para que isso não seja mais necessário. Me ajude a buscar felicidade em mim mesmo e, na medida do possível, levar felicidade àquele que caminha ao meu lado na presente encarnação. Aí um dia faremos, exatamente como foi dito ainda há pouco. Não sou eu quem vive, mas o Cristo quem vive em mim, eu entendo o Pai, ou seja, eu sou um com o Pai. É isso, é ter um entendimento pleno, é ter a vivência da lei natural. É isso que Deus espera, que aprendamos a partir das nossas próprias escolhas. Então escolham melhor, com menos desejo, com mais vontade e sejam felizes. Muito obrigado, uma boa noite.